Muito bem, agora chamamos a sua atenção para a leitura de um texto bíblico. Sempre nesse programa nós trazemos uma meditação no tema da nossa lição bíblica da CPAD, que é estudada durante a semana. Nem sempre nós comentamos todo o comentário, mas trazemos uma palavra baseada no tema. E o tema desta semana é despertamento espiritual, milagre. Sabemos que despertamento espiritual só acontece se Deus realizar um milagre. E nós queremos tomar como base Romanos capítulo 13, versículo 11. O texto bíblico da lição está em Esdras, capítulo 1 e Neemias 1. Mas nós queremos aproveitar o texto que está no texto áureo, o texto de ouro da nossa lição. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amados, conhecemos essa expressão bíblica de muito tempo, mas cada vez que a lemos, nos chama a atenção. Parece que quanto mais o tempo passa, mais aumenta a necessidade de se falar de despertamento. Comecemos então por esta afirmativa: acordar, despertar, avivar, significa muitas vezes despertar do sono, sair da frieza espiritual, de um estado de letargia, pois o sono é um estado intermediário. Você nem está vivo totalmente, nem está morto. Você nem está percebendo o que está acontecendo ao seu redor, nem tampouco perdeu todos os seus sentimentos. Mas pelo menos no sono, durante o sono, nós perdemos exatamente a força motora do nosso corpo. Você pode estar dirigindo, por exemplo, se dormir, a coordenação motora você já não consegue reagir. É como se uma letargia tomou conta de você. É como se você foi dominado por algo e vê o perigo, mas não consegue reagir. Eu já passei por isso. Certa vez vinha de um casamento que terminou muito tarde as festividades, já era pela madrugada, eu tinha tido um dia cansativo de trabalhos e à noite, mesmo depois das 2 da manhã, resolvi voltar a viajar. No caminho não é que o sono me bateu e eu de olhos abertos, dirigindo, estava chovendo pouco, eu lembro, e aos poucos o sono me dominou. E eu, de olhos abertos, vi o carro cruzando a faixa do meio, indo para a contramão. Eu queria voltar ao volante, mas eu não tinha coordenação motor. É que nesse momento, Deus, que é bom e misericordioso, despertou minha esposa, que vinha também cochilando, dormindo, mas percebeu como o sono dela estava mais leve, que ela estava começando a dormir, estava cochilando. Então ela pegou o volante e conduziu o carro para a mão correta e Deus nos livrou de um grande acidente. Eu tive essa experiência. E aí eu, a partir de então, entendi que é o sono como uma experiência própria. Você está muitas vezes de olhos abertos, você está vendo que está indo para o perigo, mas você não tem coordenação motora para reagir. É preciso que alguém chegue para lhe ajudar. Despertamento espiritual, esse milagre que só Deus faz, é exatamente isso. É pessoas que estão dormindo, pessoas que estão nessa letargia espiritual, necessitando ser avivado, despertado, acordado deste sono, desta frieza. Mas não sou eu, não é você que vai produzir esse despertamento.
Na lição de hoje nós vamos aprender que é Deus quem de forma toda especial, e só Ele sabe, Ele é quem desperta, Ele é quem dá esse despertamento espiritual na vida de cada um. É muito importante isso. Paulo dizia, digo isto conhecendo o tempo. Nós precisamos cada dia conhecer o tempo. A Bíblia descreve lá no profeta Isaías que o boi conhece, né, a manjedoura, mas muitos homens não conhecem o seu tempo. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Muitas pessoas que estão assim, sem conhecer o seu tempo, sem entender o tempo que nós estamos vivendo. Paulo disse, não, eu conheço o tempo e lhes digo que já é hora de despertar do sono. Por quê, Paulo? Ele é bem taxativo, bem claro. Porque a nossa salvação, e salvação aqui não é salvação simplesmente livre de um perigo, mas salvação aqui está se falando da salvação eterna. Ele diz, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto tempo você alcançou a salvação? Há quanto tempo você aceitou a fé? Uns há 10 anos, outros 20 anos, 30 anos. Eu nasci no Evangelho. Quanto tempo nós esperamos? Quanto tempo nós aguardamos a vinda do Senhor, o encontro com Ele? Hoje, a palavra de Deus nessa tarde está nos dizendo, agora, hoje, nossa salvação está mais perto. Então se alegre nessa tarde, porque a nossa salvação está mais perto. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de se reavivar, despertar a vida para louvar a Deus. Precisamos despertar para louvar a Deus. Despertar a vida para viver uma vida de oração. Muitos que já não oram mais. Então, a palavra de hoje vem nos chamando para um despertamento, para a oração. Despertar para aprender mais da palavra de Deus. Despertar o dom de Deus que há em ti. A palavra dom aí, no original, tem a ver com uma chama acesa. Há muita gente que a chama já se apagou, está quase se apagando. E Paulo dizia a Timóteo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Acende a chama, Timóteo. Pede a Deus para reacender aquele fogo que tu tinha na alma. Desperta para pelejar pelo Senhor. É hora de despertar. E eu queria lhe dizer essa tarde, que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Se eu, você, se nós nos atermos à vontade do Senhor, a buscar a vontade de Deus, a fazer a vontade do Senhor, consequentemente, esse despertamento, o Senhor fará esse milagre. Pois o sono nos acomete, menos esperamos. Mas se você vive, se você está submisso à vontade do Senhor, pode ficar certo, você não vai perecer. Quando o inimigo pensa que você está vencido porque está dormindo, aí o Senhor vem e dá um despertamento espiritual. Você prossegue a caminhada. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Na lição de hoje, nós estamos entendendo que despertamentos espirituais acontecem.
existem finalidades para isso. Deus sempre tem nos feito promessas e nós cremos nestas promessas, né? Para em tempos difíceis, Deus cumpri-las em nossas vidas. Mas, para que isso aconteça, é necessário que nós entendamos que é preciso agir. Olha, os judeus estavam no cativeiro, como muitos de nós estamos nos dias atuais, não é? Vivendo um momento de isolamento, ainda não podemos totalmente nos reunir, os templos ainda de portas fechadas, a igreja ainda dispersa. Pois bem, Israel estava fora do templo, fora do seu habitat. Isso gerou uma acomodação. Amado. O povo estava acomodado à vida da Babilônia e nem estava preocupado em voltar para sua terra. Nem estava preocupado com a adoração a Deus. Vivendo aquela vida, casa, acomodados, cuidando ali cada um já da sua roça, da sua vinha. Tiveram até a liberdade de construir suas casas. Para que voltar para Israel? Para que voltar a cultuar? Para que voltar ao templo? Até porque o templo estava caído, destruído. A adoração estava parada, os altares cobertos de cinza. Amados, nessa acomodação, somente o Espírito Santo pode despertar o homem. Diante de uma acomodação como essa, você vai entender que despertamento espiritual realmente é um milagre. Eu preciso, nessa introdução, dizer para vocês que eu entendo que no momento atual há necessidade de um despertamento. Nunca houve um tempo em que o povo de Deus necessitou tanto de um despertamento espiritual como nos dias. A gente percebe a acomodação, a gente percebe o comodismo, a gente percebe a indiferença. Até porque estamos em uma situação de pandemia, né? De crise sanitária, de saúde. Mas o abatimento é notável. A falta de compromisso com a adoração, com Deus, é notável. Daí a gente percebe a necessidade de um despertamento. Quem vai fazer esse despertamento, pastor Jean? Não sou eu, não é você, é o próprio Deus. Somente o Espírito Santo pode levantar o homem da sua sonolência. Somente o Espírito Santo pode usar alguém numa hora como esta para suscitar homens que não se prendam a coisas efêmeras desta vida. Somente o Espírito Santo pode usar homens que têm ainda uma visão espiritual acurada. E mande o despertamento que precisamos nesses tempos. Olha, despertamento espiritual emana do próprio Deus. Se for produzido, se emanar do homem, esse despertamento não vai resolver muita coisa. E despertamento espiritual que nós estamos precisando, se emanar de movimentos, movimentos passam. Não vai resolver a situação. Mas se emanar do próprio Deus, se Deus despertar o espírito daqueles que estão adormecidos, milagre vai acontecer.
Foi exatamente assim que aconteceu com Israel na Babilônia. Deus resolveu despertar o espírito de Ciro. Quem era Ciro? Um rei pagão, um rei idólatra. Mas quando Deus quer fazer, ele usa quem ele quer usar como instrumento para trazer o despertamento. Claro que Deus sabe como trabalhar. Aquele rei tinha autoridade de elaborar um decreto, enviar o povo de Israel de volta para sua terra, e aí Deus cuidaria do resto. Deus iria levantar o espírito do povo, encorajar o povo, aumentar a fé do povo, a coragem do povo. O povo chegando na terra ia perceber a necessidade, ia restaurar o templo, restaurar a adoração, restaurar o culto. E o despertamento, o milagre havia acontecido. E foi exatamente o que Deus fez. Despertou o espírito de Ciro. Como despertou Daniel para orar? Em pleno cativeiro. De repente, Daniel está lendo o profeta Jeremias e recebe aquele despertamento para orar, para Deus cumprir a sua promessa. Da mesma forma, Deus desperta agora o coração, o espírito de Ciro, para Ciro mandar o povo de fora. Deus usa instrumentos para cooperar com ele, saiba disso. Mas o autor do despertamento é ele mesmo. É ele quem faz. Né? Ele usa como ele quer. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas, calculadas, mas as coisas divinas são mistérios. E aí Deus usa, né? Deus usa Ciro, desperta Ciro, e através daquele despertamento que ele dá naquele homem, ele assina o decreto liberando o povo para voltar para a adoração. Amados, o vento sopra onde quer. Jesus foi quem disse, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nós podemos ver o resultado do despertamento. Até mesmo sentir a operação do Espírito, das virtudes, do poder de Deus em nós. Mas, na verdade, nada sabemos, nada entendemos do poder de Deus. Ele faz como quer, da maneira que ele quer, na hora que quer. Despertamento espiritual, quando ele emana de Deus, ele usa instrumentos para cooperar. Mas é a sua soberana vontade quem determina. Então nós estamos entendendo aí o quanto é importante o despertamento espiritual, despertamento que emana do poder de Deus, do próprio Deus, porque esse despertamento, ou esses despertamentos que Deus faz, que Deus opera, ele tem finalidades. Não são despertamentos que vêm por vir, não. É porque Deus tem uma finalidade. Lá para Israel, trouxe restauração nacional, trouxe restauração espiritual. Né? Quando o despertamento vem da parte de Deus, tem finalidade. Deus tinha um propósito com Israel. Qual era o propósito? Restaurar a pátria de Israel, restaurar o espírito de Israel, libertar Israel da idolatria dos deuses pagãos, que eles tinham aprendido a adorar no exílio. Israel foi para o cativeiro para aprender a se libertar da idolatria. Às vezes Deus permite exílios na nossa vida. Às vezes Deus permite confinamentos na nossa vida. Não é por acaso, não. É porque Ele quer nos ensinar algumas lições. Israel foi para o cativeiro para aprender a não adorar a ídolos. E até hoje a gente chega em Israel, chega em Jerusalém e não encontra imagens de escultura. Israel só adora ao Deus vivo e verdadeiro. Agora eu lembrei-me daquela, não foi uma Copa do Mundo, foi um outro campeonato, eu não lembro o nome, em 1982, uma Olimpíada.
que aconteceu em Munique, na Alemanha, e na abertura dos jogos acenderam um grande fogo simbólico e o narrador daquela abertura, o time de Israel estava ali para participar daquela Olimpíada, todos os israelitas estavam ali. De repente, o narrador daquela abertura narrou as seguintes palavras: agora todos os atletas se dobrem diante do Deus do esporte. Quando anunciaram isto, todos os atletas, eram talvez mais de 2 ou 3 mil atletas que estavam ali presentes, todos se dobraram. E os 22 atletas de Israel ficaram de pé. Coisa linda. Aquilo, na minha mente, é inesquecível. Israel foi punido. A comissão foi punida, mas eles não se dobraram. Porque ainda hoje, em Israel, há essa consciência. E onde eles adquiriram esta consciência de não adorar outros deuses? No exílio, no cativeiro. Queridos, o que eu faço contigo não entendes agora, entenderás depois. A palavra está me chegando agora diretamente do céu. E eu creio que é para alguém que me ouve. Você está passando por alguma situação que você não está entendendo agora. Depois você entenderá. As situações que nós passamos e nós não compreendemos. Porque Deus não tem a obrigação de me dizer, nem de lhe dizer o porquê, nem o porquê não nós passamos por determinadas situações. Mas Ele permite. E aí depois que nós aprendemos lições, Ele vem revelar para nós por que Ele permitiu que nós passemos. Israel aprendeu a adorar somente ao Deus vivo e verdadeiro. E ali Deus cumpriu as suas promessas, porque Deus é fiel. Deus é um Deus que não falha. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que não hesita. Está escrito em Números 23:19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria? Esse é o Deus que nós servimos. Deus é o Deus cumpre aquilo que promete. Segundo aos Coríntios 1:20, todas quantas promessas que há de Deus são nele sim, por ele amém, para a glória de Deus. Então Deus é fiel, Deus cumpre todas as suas promessas. E nós recebemos, não é por merecermos, é pelo amém. O amém de Deus é Jesus, é por Jesus, para a glória, para que Deus seja glorificado. Você tem promessa de Deus? Você está esperando que Deus cumpra ainda alguma promessa na sua vida? Descanse, meu querido. Se foi Deus que te prometeu, Ele vai cumprir. Não porque você tenha merecimentos, mas é por Jesus. É para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Aleluia. E aí, meus amados, nós vamos ver o despertamento. Quando Deus desperta, algo acontece. Israel voltou do cativeiro e houve aquele grande movimento de restauração. Foi um grande milagre que Deus operou. Foi um grande milagre realizado por Deus. Porque Deus é assim, Deus é fiel. Deus permite situações. Quando Ele realiza o milagre, quando o despertamento vem, o nome dEle é glorificado. A passagem que nós estamos meditando, já é hora de despertarmos do sono. Porque agora nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos. Esse texto é o texto que converteu Agostinho, mais tarde chamado de Santo Agostinho, um dos grandes homens
da história da igreja medieval. Agostinho era um homem inteligente, famoso orador, um homem que tinha experimentado de tudo, que conhecia as filosofias, as correntes religiosas, como poucos da sua época. Agostinho era um homem diferenciado. Tinha experimentado a religião, mas tinha agido como um homem que quer tomar banho sem se molhar. Ele apenas entrou na religião, mas não permitiu que Deus trabalhasse na sua vida. E aí a religião não mudou sua vida. Ele conhecia o evangelho, mas não permitiu que o evangelho transformasse o seu coração. Sua mãe, a irmã Mônica, era cristã, e ela lutava pelo filho com seu testemunho, com suas orações. E Agostinho ia até a igreja. Diz a história que ele, jovem, ia ouvir os sermões do famoso bispo Ambrósio, um grande homem, que muito impressionava a Agostinho. Mas nem a mãe crente, nem o bispo, que palavras profundas conseguiam quebrar a resistência do velho homem trincheirado no coração de Agostinho. Agostinho era um homem de seu tempo, um tanto parecido com os homens do nosso tempo. Orgulhoso do seu saber, Agostinho era um homem escravizado por fantasias, por paixões. Tinha a sua vida leviana, tinha amigos, tinha dinheiro. Contudo, a sua vida ia ficando sempre mais vazia. Ele ia à igreja, mas não permitia que o Espírito Santo causasse esse despertamento. Até que um dia ele foi atingido pela palavra de Deus. Foi essa palavra que tocou no seu coração. Digo isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos. Agostinho estava caminhando pelo pomar de sua casa quando de repente ouviu a voz de uma criança que dizia isso. Toma, lê, toma, lê. Possivelmente foi parte de uma conversa. Agostinho pega essa carta, esse papel. Quando ele lê, a mensagem que a criança trazia para ele era esta: é hora de despertar do sono. Vai, alta noite, vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas. Revestimos do Senhor Jesus Cristo. Foi o que bastou para mudar de uma vez a direção da vida de Agostinho. Quando ele leu aquelas palavras, ele abriu o coração e o Espírito Santo entrou com um despertamento maravilhoso, um verdadeiro milagre na sua vida. Agostinho foi convertido nesta hora. Por Deus mesmo, foi Deus e ele Deus. Ele abriu o coração, ele rompeu com a sua vida antiga, entregou-se ali a Cristo Jesus, passou a ser um cristão verdadeiro, abençoado. Chegou a ler mais a Bíblia, chegou a buscar mais a Deus. Diz que Martinho Lutero foi muito influenciado por Agostinho. Seus livros prepararam o terreno para aquela hora solitária em que o próprio reformador teve seu encontro decisivo com Deus. Tudo aconteceu através do milagre, do despertamento espiritual que aconteceu na vida daquele homem. Há momentos em que Deus diz a uma pessoa definida: chega de dormir, é hora de despertar do sono. O homem não pode programar esse momento. O homem não pode escrever em seu calendário: vai ser dia tal, vai ser neste ou naquele dia que eu quero me converter. Não. A hora vem
Quando Deus diz agora, chegou. Quando o homem responde sim a Deus. Quando o homem diz sim, Deus, tu tem razão. É agora mesmo. Porque o homem precisa converter-se de que esta é a hora mesmo de despertar e de levantar-se do seu sono. É você quem tem que compreender isto. E uma vez convencido, uma vez despertado, você precisa se levantar dessa realidade, precisa andar acordado pela casa, precisa seguir o caminho, falando, agindo, uma pessoa acordada. Como aquele paralítico que ouviu a palavra de Jesus, levanta-te e anda. Ele estava curado. Mas foi preciso Jesus dizer, levante-se, rapaz. Ande, tome a sua cruz, a sua cama. Há pessoas que já foram curadas, mas ainda não se levantaram. Ainda não estão andando. Por quê? Precisam de um despertamento. Jesus não mandou apenas ele crer. Jesus não disse apenas para ele ficar curado. Se levante-se e ande. Se acorde, se desperte. Então, o exemplo da cura do paralítico já mostra o caminho que nos aponta quando Deus diz, chega, está na hora de despertar. Ele não diz como fala um sargento que acorda o seu recruta para um dia de marcha forçada. Ele não fala como um professor moralista que diz, esta vida imoral não presta, vamos acordar, vence a tua preguiça e começa mais do que se pede. Assim, isso pode não dar em nada. Mais autoridade que tenhamos. Mas se Deus falar, se Deus despertar o seu espírito, se você permitir o Espírito de Deus entrar, lembrar de que está na hora de acordar você e você realmente dá ouvido. Olha, nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos e você der ouvido. Então a razão para nos acordar não é qualquer obrigação que Deus está nos querendo impor, não. É antes a salvação que chegou mais perto. É o momento. Você vai entender que chegou a hora. Você vai tomar uma atitude. O paralítico já não era mais paralítico. O sonhador já não é mais sonhador. Estava deitado, imóvel, como que drogado pelo sono. Ele levanta porque de repente está lúcido, está acordado, ele se dá conta que ele está vivo e que precisa sair daquela letargia. Não pode continuar dormindo. Ele vê que chegou a hora da salvação. É isso que eu desejo para você nessa tarde. Você que me ouve, entende que Deus está falando com você, compreende que precisa passar por um despertamento espiritual. Tudo é tão natural, tão descontraído, quando Deus fala a nós e quando nós entendemos e cremos que Ele fala. Deixar as obras das trevas, se levantar, se revestir do Senhor, entender que a salvação está mais perto, entender que está chegando a hora. Isso é tão glorioso, isso é tão divino. Você vai dizer, graças a Ti, Senhor, o dia chegou. Eu passei agora a viver sob a luz do dia. A noite deixou de me tiranizar, Senhor, de me drogar, de me condicionar. Graças a Ti, Senhor, por eu não precisar viver mais como no tempo em que vivi dormindo. Graças a Ti, por não ser mais obrigado a embriagar, por não desejar mais o álcool, as drogas, as noitadas. Graças a Ti, Senhor, por não precisar mais viver comendo as vagens dos porcos. Graças a Ti, por não precisar mais enganar, nem me auto-enganar. Graças a Ti, por não sentir mais atraído pelo mundo. Graças a Ti. Eu entendo que chegou a hora. Eu conheço os sinais do tempo. Eu entendo que chegou o momento. Eu quero, eu creio, eu necessito. Fiz um milagre em mim.
opera um milagre em mim. Amado, só depende de você abrir o coração. Eu vim essa tarde disposto para lhe dizer, assim como Deus despertou a Ciro, assim como Deus despertou a Daniel, assim como Deus despertou a Israel, assim como Deus despertou a Agostinho, assim como Deus me despertou e tem despertado a tantos outros, Ele quer te dar um despertamento espiritual nesse finalzinho de tarde. Ele quer operar um milagre, milagre da salvação, milagre do ressurgimento, milagre do levantar. Existe o milagre do ser curado e o milagre do levanta e anda. Deus está te chamando essa tarde para se levantar, para agir, para voltar a adorar, para voltar a cultuar, para voltar para o teu espírito sentir falta de Deus, falta de Jerusalém, falta da casa de Deus, falta do templo, falta de buscar mais ao Senhor, falta de trabalhar para Deus, falta de sentir no coração o desejo de fazer algo mais, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus já está voltando, já chegamos no tempo do fim. Desperte nessa tarde. O Espírito de Deus te enviou esta palavra porque Ele te ama, porque Ele tem planos contigo, porque Ele ainda não te abandonou, porque tu ainda és importante para Deus. Digo isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos. Para você que há tantos anos vem servindo ao Senhor, sofrendo, gemendo, carregando a cruz de cada dia, eu quero finalizar com esta palavra. Se alegre, glorifique a Deus, porque agora a tua salvação está mais perto. Está mais perto. Está chegando a hora. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe